Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e nesse conteúdo a gente traz tudo que de mais importante aconteceu no noticiário do Internacional nesta terça-feira, dia 14 de janeiro de 2025. Mais um capítulo da novela Bernabei. Eu vou te contar tudo que a gente descobriu nas últimas horas sobre essa ainda não vinda do lateral esquerdo argentino que está fechado com o Inter para esta temporada 2025. O que está acontecendo? Tem chance de melar? Eu vou te explicar toda essa história a partir de agora. A gente fala do novo reforço que foi apresentado lá no estádio Beira-Rio, a manifestação do empresário do atacante do Internacional. Ele tá saindo ou ele vai ficar? Eu te explico essa história também e a gente fala sobre a revelação feita por René na sua chegada ao Fluminense. Antes, não te esquece, deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal e ativa o sininho das notificações pra tu não perder nada por aqui. É claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio e a parceria de KTO.bet.br, a melhor casa de apostas esportivas do Brasil. É a minha casa de apostas e pode ser a sua também. Entra lá em KTO.bet pra brincar e pra se divertir. Lembrando que o site é proibido para menores de 18 anos. Gente, vamos lá. Quero começar falando do reforço que foi apresentado hoje no estádio Beira-Rio, o segundo nome anunciado. Primeiro foi o atacante de lado de campo de 25 anos, que vem do Dinamo de Kiev da Ucrânia. O Dinamo de Kiev, aliás, que... Vamos lá, né? O Vitinho chega aí por um empréstimo, enfim, foi apresentado. Vai ter uma renovação, possivelmente, desse empréstimo. E o Vitinho, ele falou ontem bastante lá no estádio Beira-Rio, na sua apresentação, sobre a grande oportunidade da carreira dele a partir de agora no Inter. E quem também está recebendo uma grande oportunidade na carreira é o Ronaldo, que hoje foi apresentado lá no estádio Beira-Rio. Chegou, assinou o contrato com o Inter, válido por 2 temporadas, falou bastante sobre o seu posicionamento. O Vitinho é um atacante de lado, o Ronaldo é um volante, e ele destacou sobre não ter uma preferência de jogar de primeiro ou segundo volante, que ele conhece bastante tempo já. O Roger trabalhou com ele no Bahia e que a adaptação fica mais fácil justamente por conhecer o Roger Machado, o estilo de jogo do técnico do Internacional, e que ele sabe o que o Roger gosta para um jogador e um jogador da posição dele, sobre ser mais defensivo ou mais ofensivo em alguns momentos da partida. Falou sobre a disputa de posição com Fernando, Thiago Maia, enfim, Rômulo. Ele disse que são excelentes jogadores e que essa competição é sadia e boa para o Internacional e que ele vem para brigar pelo seu espaço e que com isso o clube só tem a ganhar. Ronaldo, então, segundo jogador anunciado pelo Internacional. Vitinho primeiro, depois o Ronaldo também já falou em entrevista coletiva, está treinando e vai estar à disposição contra o México na quinta-feira nesse amistoso, primeiro jogo do Inter na temporada, e depois dia 22, no meio de semana que vem, para a estreia no Gauchão contra o Guarani de Bagé, lá em Bagé, no Estrela d'Alva. Agora eu quero falar aqui sobre uma revelação e um momento sincerão que teve o lateral esquerdo René, que depois de 2, 3 temporadas deixou o Internacional, terminou o seu contrato, o Inter optou em não renovar, até estava negociando para renovar, mas acabou não acontecendo, e ele foi para o Fluminense, tá? Ele falou sobre os momentos altos e baixos que ele teve no Internacional, momento de muitas críticas por falhas pontuais, inclusive na semifinal da Libertadores contra o próprio Fluminense, que agora ele vai defender, e ele destacou que ele sempre jogou bastante, e que por muitas vezes ele foi criticado por uma falha ou por um lance que às vezes ele nem era o culpado, mas que faz parte do futebol e que o importante é ser uma pessoa honesta e trabalhar no dia a dia, segundo o René. Ele disse também que sempre jogou bastante por onde passou e que ele acredita ser um jogador regular, que talvez ele não tire nota 10 em todos os jogos, mas acredita que não receba notas baixas. E ele diz, no futebol, o futebol no Brasil é sempre assim, você precisa estar sempre bem. Eu sempre respeito o adversário, não faço graça para agradar a torcida e não gosto de zoar o adversário como alguns fazem. Foi sincero aí o René ao falar que ele acredita que ele é um jogador regular, que nem sempre ele vai ser o nota 10, mas que geralmente ele não vai ser uma nota mais baixa e que muitas vezes ele foi criticado e ele nem era o culpado em alguns momentos. Agora eu quero falar aqui do que disse o empresário
do Wanderson, atacante do Inter, que desperta interesse de alguns clubes na Rússia. O Zenit demonstrou interesse nele para voltar ao futebol russo, ele que já jogou no Krasnodar antes de vir para o Inter. O Inter aí paga ainda ao Krasnodar 4,5 milhões de euros. Restam ainda 2 parcelas a serem pagas neste ano de 2025. Ainda não venceram, né? Então o Inter não está devendo o Krasnodar, nada disso. Pagou normalmente as outras parcelas, que são de cerca de 4 milhões de reais, 700, 800 mil euros. O Inter tá pagando normalmente, faltam essas 2 parcelas, só que o Wanderson é um jogador que já não é mais titular. Ele deve ganhar agora uma oportunidade, uma sequência com a lesão do Bruno Tabata e do Gabriel Carvalho, que são 2 jogadores que jogam por aquela beirada direita. Ele ainda tem contrato com o Inter até dezembro, 135 jogos com a camisa do Inter, 20 gols marcados e 18 assistências, mas como eu disse, ele desperta interesse de clubes como o Zenit, da Rússia. O Vasco tentou e inclusive esteve perto de se acertar com o jogador e com o Internacional e seu staff. O Fortaleza demonstrou interesse na contratação do Wanderson. Entretanto, o Richard Danilo, que é empresário e irmão do Wanderson, a família do Wanderson cuida da carreira dele, o pai dele, Vanberto, que jogou muito tempo no Ajax, na Holanda, jogou em outros clubes na Bélgica também, e o seu outro empresário, além do Vanberto, que é o seu pai, é o Richard Danilo, irmão dele, que atendeu o pessoal da Zero Hora, e ele disse que o Wanderson pretende cumprir o vínculo com o Inter, ou seja, eles não querem a saída do Wanderson do Internacional. Muito por conta também dessa sequência que ele deve ganhar novamente no time titular. O Wanderson, que chega em 22, joga muito, é titular. Em 23 ele começa com baixos e aí ele volta para os altos. Por isso que eu digo, temporada de altos e baixos teve o Wanderson no Inter. Tanto que ele é muito importante no time do Inter, que acaba por detalhes sendo eliminado pro Fluminense naquela semifinal de Libertadores no Beira-Rio. Ele era super importante no time do Kudê. Abre 2024 muito bem, tem problemas com lesões, passa a ser reserva com o próprio Eduardo Kudê e com o Roger também, mas sempre entrando, sempre tendo minutagem em jogos, tanto que ele tem aí em 2 anos no Inter 135 partidas, 18 assistências e 20 gols marcados. O que eu ouvi do Inter é que só teria uma liberação do Wanderson num negócio que fosse muito bom pro clube, tá? Possivelmente numa venda para que esse clube pague o Inter ganhe uma grana, até pelos 2 anos que o Wanderson passou aqui vestindo a camisa colorada, mas também eles assumam os valores que daí o Inter teria que pagar em 2025 lá pro Krasnodar da Rússia. Essa seria a condição do Inter para negociar o Wanderson. Não apareceu, ele vai ficar, deve abrir a temporada então como titular, já que tem a lesão do Tabata e do Gabriel Carvalho, e também a intenção aí do empresário do Wanderson, seu irmão Richard Danilo, é que o jogador permaneça então no Internacional. O Wanderson fica no Colorado nesse início de temporada. Agora eu quero falar aqui sobre Bernabé, tá? Porque isso é uma novela, eu entendo quem vai chegar aqui e vai dizer: ah, mas vocês não sabem nada, vocês estão só dando barrigada. Respeito, apesar de eu sei quem são as pessoas que entendem aqui os conteúdos e o que é uma informação e a importância dela, e eu entendo também a ansiedade de quem tá esperando pelo Bernabé. De fato, era pro Bernabé chegar nessa terça. Essa era a informação que era inclusive confirmada no bastidor. Acontece é que teve alguns atrasos dentro da negociação que fizeram com que a expectativa mudasse para quinta. A expectativa é de que ele chegue quinta, no dia que o Inter estreia na temporada contra o México no Beira-Rio. Acontece que isso não está garantido 100%, porque a informação é a seguinte: o Inter está conversando agora sobre a forma com que fará o pagamento das comissões para o empresário do Bernabé e quem intermediou o negócio, que foi outro empresário que também estava envolvido para ajudar a intermediar a negociação entre Inter, Celtic e o Juan Cruz Oller, que é o empresário do Bernabé argentino. Trabalha com diversos jogadores importantes lá na Argentina, trabalhou com o Cacique Medina, ex-treinador do Internacional. Mas acontece que esse detalhezinho que está separando uma vinda do Bernabé para Porto Alegre e também uma oficialização por parte do Inter. Porque entre Inter, Celtic e o empresário do Bernabé, digo, na negociação de compra, tá tudo certo. O Bernabé tá acertado com o Internacional para ser jogador do Inter em 2025. Falta agora esses detalhes de comissão que serão pagas aos empresários e para quem ajudou na intermediação do negócio. Eu confesso que eu não tenho detalhes se é uma questão, algo assinado que o Inter vai ter que fazer com esses empresários ou se é mera questão de negociação desse valor que será pago para esses empresários, tá? Precisa encontrar
esse número final que será pago de comissão para esses empresários, tá? O Bernabéu segue na Argentina, ele tá por lá ainda, aguardando só, ok, ó, vem pro Brasil, que agora sim tá tudo bonitinho. Porque em relação à compra tá tudo bonitinho, mas falta esse detalhe que eu expliquei para vocês e eles não querem liberar que o Bernabéu venha antes de estar isso, 100% acertado entre os clubes. É importante colocar aqui, tá? O Inter tá sendo muito silencioso em relação a essa questão do Bernabéu, não tá falando com ninguém, é muito difícil quando eu converso com dirigentes do Inter eles falarem algo sobre a situação do Bernabéu, então a gente fala muito mais com o empresário do jogador, que é quem tá de fato falando e abertamente para outros colegas também sobre essa situação, e ele garante, inclusive, que o Bernabéu vai jogar no Inter em 2025, porque tá tudo certo, tá? Então, em relação a melar negócio, olha, é 99,99999% de chance dele jogar no Inter em 2025 e ser jogador do Inter, que é o que tá acertado. Mas existe aquele 0,00001% de chance de acontecer algo completamente inesperado. Mas é muito difícil mesmo, porque o Bernabéu tá acertado, tá tudo bonitinho no contrato também para ele ser jogador do Inter, tá certo? Deixa teu like, te inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, espero que vocês tenham entendido essa situação aí, tá? Eu volto amanhã, 2 vídeos por dia sempre aqui no canal, então te inscreve, deixa o like e ativa o sininho. Beijo, um abraço e até a próxima.